Você pode dormir 4, 6, 8, 10 horas por noite, mas ainda acorda cansada. Deixa eu te falar uma coisa, o problema não é você, é o que você faz de manhã e ao longo do dia. Para eu poder te explicar isso, vamos voltar na sua infância, na época de escola, quando a sua mãe cuidava de você e cuidava muito melhor do que você se cuida hoje. Para começo de conversa, a primeira coisa que você fazia assim que você acordava era tomar café da manhã, além de se arrumar para a escola e tal. Eu tenho certeza que a sua mãe, assim como a minha, não deixava você sair de casa sem comer alguma coisa, nem que seja um pão, uma bisnaguinha, um danoninho, antes de ir para a escola. E esse é o primeiro hábito que a gente perde quando começa a vida adulta, geralmente por causa da correria. É normal. Na vida adulta, tudo é diferente. Você acorda, se arruma, faz o bendito do skincare, mas não toma café da manhã. A maioria das meninas que eu conheço ou tomam um café na rua ou tomam um café quando chegam no trabalho. E na hora que dá também, e comem o que dá também. E esse é o primeiro erro que você comete logo de manhã assim que acorda. Para você entender isso, eu preciso te explicar sobre glicogênio. No nosso corpo tem dois tipos de glicogênio, que é o muscular e o hepático. O muscular é autoexplicativo. É a fonte de energia dos nossos músculos. É para isso que ele serve, para dar energia para o músculo. E o hepático funciona para todas as outras funções do corpo. Ele serve para o funcionamento do seu cérebro, para regular a glicemia do seu sangue, para o funcionamento dos seus órgãos. Então ele é completamente vital pra gente. E esses dois tipos de glicogênio têm um estoque limitado. Ele não é ilimitado, uma hora ele acaba. E como a gente usa esses dois tipos de glicogênio? O glicogênio muscular a gente usa para fazer atividades, exercícios, principalmente de curta duração e alta intensidade. É quando a gente mais usa o glicogênio muscular. E o hepático a gente usa praticamente 24 horas do dia. Porque a todo momento o nosso corpo está fazendo uma manutenção para manter a nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio. É o glicogênio hepático que mantém o nosso cérebro funcionando, nosso pulmão funcionando, nosso coração bombeando, o sangue fluindo bem. Ele que controla essas atividades. Ele que faz esse esquema todo funcionar. E quando a gente dorme, a gente está parada. Mas o nosso corpo ele não desliga durante o sono, ele continua funcionando. E quem mantém ele funcionando é justamente o glicogênio hepático. Ele que mantém o nosso cérebro reprogramando as coisas que aconteceram ao dia. Ele que mantém o nosso coração batendo, o nosso fluxo sanguíneo, o nosso corpo relaxado. Ele está mantendo todas essas funções durante a noite enquanto a gente dorme. Então, o glicogênio hepático, que tem um estoque limitado, ele continua sendo usado durante a noite. E quando você acorda, você começa a usar o glicogênio muscular. Você usa a força para levantar da cama, para dar os primeiros passos. Aí você começa a usar o glicogênio muscular. E o que acontece nesse primeiro momento? O nosso glicogênio hepático está esgotado. Lembra que eu disse que ele tem um estoque limitado? Ou seja, ele acaba. Ele tem um limite. E ele está esgotado porque ele foi usado durante a noite toda, para te manter viva durante a noite, para manter as suas funções intactas. Por outro lado, o glicogênio muscular está com um estoque altíssimo, porque ele não foi utilizado durante a noite. Você não faz força durante a noite, força muscular durante a noite. E é justamente pelo seu glicogênio hepático estar esgotado que você se sente cansada assim que você acorda. Ou às vezes até com náusea, com tontura também. Tudo isso é por conta do esgotamento do glicogênio hepático. Então você precisa repor o estoque de glicogênio hepático. Para isso você precisa de alimento, porque a energia do glicogênio hepático e do glicogênio muscular vem da comida, vem do alimento. É totalmente errado você sair de casa sem pelo menos comer uma banana, uma maçã, uma fruta que seja, para reabastecer os seus estoques de glicogênio hepático. Por isso que a gente da área da saúde não recomenda excesso de jejum, grandes períodos de tempo sem se alimentar, sem comer, porque o seu glicogênio hepático vai esgotar. E talvez o muscular também, se você fizer isso durante o dia. Jejum intermitente, dieta de 16 horas, tudo isso tem uma estratégia muito bem pensada para ser aplicada. Você não pode simplesmente ver um vídeo na internet de jejum e querer reproduzir na sua casa sem ter a consciência de como funciona o seu corpo. E quando você vira adulta, a primeira coisa que você faz é sair de casa sem tomar café. Então as suas funções neurológicas, elas ficam abaladas, porque elas precisam dessa energia que está esgotada. O primeiro passo para você parar de se sentir uma zumbi assim que você acorda é tomar café da manhã. Não sai de casa sem tomar café da manhã, não vai treinar sem tomar café da manhã. E eu vou reforçar aqui com vocês que não é errado você treinar em jejum. Mas o que acontece é, quando você acorda, o seu glicogênio hepático está esgotado, mas o muscular está com o estoque totalmente cheio. Então você tem força para treinar, o seu músculo tem a fonte de energia dele intacta. Ele vai funcionar.
mas as suas funções neurológicas vão ficar abaladas porque a fonte de energia delas está esgotada. Então, a força para o treino você vai ter, mas as suas funções vão estar abaladas. Por isso que durante o treino você pode se sentir zonza, você pode ficar com náusea, você pode passar mal, você pode desmaiar durante esse treino. E muitas vezes a gente vê várias blogueiras na internet fazendo cardio em jejum, treinando em jejum, e aí você quer ir lá e copiar essa blogueira, mas você não pesquisa antes para saber o que acontece no seu corpo nesses casos. Como que você vai reagir nesse caso? Nosso corpo ele é totalmente adaptável. Se você se adapta a treinar em jejum todos os dias, ele vai se adaptar a isso. Assim como se você se adapta a treinar de noite todos os dias, ele vai se adaptar a isso. E se você treina de noite e vai treinar de manhã, seu corpo vai sentir, você vai sentir essa diferença de horário. Então não é errado você ir treinar em jejum, mas entenda como que funciona a fisiologia do seu corpo, a fisiologia lá na hora do exercício, por que você está se sentindo fraco indo treinar em jejum e repense se vale mesmo a pena você ter esse desgaste maior por falta de alimentação. Isso eu aprendi na minha formação, que é Educação Física. Ainda estou me formando, logo mais estarei com meu diploma e vou abrir vagas para minha mentoria de corpo e mente lá no Instagram. Para quem não me segue ainda, me segue lá, tainá.isa, e lá vocês acompanham mais de perto a minha rotina e com mais detalhes também. Segunda coisa que você faz errado no seu dia é não ter uma rotina certa de alimentação. Um dia você almoça meio-dia, outro dia você almoça 3 horas da tarde. Você precisa entender que o seu corpo ele é totalmente programável e ele precisa de uma rotina. Ele precisa saber a hora que ele vai sentir fome, a hora que ele vai descansar, a hora que ele vai ter que liberar mais adrenalina. Ele é adaptável. Então, se você começa a tomar café todo dia no mesmo horário, ele vai sentir fome no mesmo horário. Se você almoça ao meio-dia, ele vai sentir fome ao meio-dia. E isso causa um equilíbrio, e isso regula a sua homeostase. E é super importante para o funcionamento correto do seu corpo. A gente tem no corpo o sistema simpático e o parasimpático. Se o seu corpo nunca sabe a hora que vai ter comida, a hora que você vai comer de novo, a hora que ele vai descansar, o seu sistema simpático, que é de luta e fuga, sempre vai estar ativado. Então, quando você for comer, você vai acabar comendo demais, além da conta, porque o seu corpo não sabe quando você vai comer de novo, porque isso não está programado. Você não tem uma hora certa de comer, então ele não sabe quando que ele vai receber alimento de novo. E aí você come mais do que você precisa. E também comer rápido é uma das coisas que prejudica demais a sua saúde e faz você se sentir mais cansado durante o dia. O nosso corpo precisa de pelo menos 20 minutos para processar que ele teve o alimento, que ele recebeu o alimento. O nosso estômago demora esse tempo para enviar uma mensagem para o cérebro avisando que a comida chegou, que ele está cheio. Então, se você come com pressa, essa mensagem demora para chegar e você acaba comendo mais. Busca arrumar a cronologia do seu corpo. Ele precisa de um padrão para funcionar bem, porque senão ele fica maluco. E quando criança, você tinha essa ordem certa. Você tinha essa cronologia. Você tinha a hora de comer, na escola você tinha um intervalo, quando chegava em casa você tinha um almoço, à tarde tinha café da tarde e agora tudo virou uma grande bagunça. E a terceira coisa que te faz virar uma zumbi de manhã, mas não menos importante, é tenha uma desprogramação de noite. Quando você chega em casa, você tá com uma adrenalina a 1000. Seu corpo tá com um sistema simpático ativado, que é o de luta. E você precisa desacelerar ele. Então cria um ritual antes de dormir. Faz a sua skincare, toma um banho, toma um chá. Coisas que te fazem relaxar antes de dormir, para você não dormir pensando nos problemas que tem pro dia seguinte. Se inscreve no meu canal, não deixa de deixar um like, comentar o que você quer ver aqui, se você gostou do vídeo, e me segue para mais.